Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista, também pelo Sete Lagoas Play. Cumprimento você que nos assiste no nosso canal no YouTube, YouTube/TV Sete Lagoas, e também pelas redes sociais Sete Lagoas Play. Cumprimento você também que está conosco através da TV Com BR, canal 28 da Sky, e também da Oi TV e 265 da Embratel. É muito bom estar com você, estamos aqui sempre com o nosso programa, que é um bate-papo, mas que leva muita notícia, muita informação para o Sete Lagoano e também para as pessoas de fora que nos assistem, dá o prazer da sua audiência. Nosso programa sempre tem um oferecimento da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas. Faça contato, entra no site da vivo.com.br e também da 5Bits, tecnologia e informação para você que precisa de fazer aí o seu site, de fazer aí o seu e-commerce nesse momento de pandemia, né? Vários comerciantes precisando de fazer o seu e-commerce, atendimento via WhatsApp. Procure a 5Bits, www.5bits.com.br, e nosso patrocinador também há vários anos aí, que é a Faculdade Promove, parceira da TV Sete Lagoas há muito tempo. A Faculdade Promove continua, né, o tempo inteiro dando um suporte para os alunos. As aulas não pararam e quando voltar, com certeza vai voltar muito bem, né? Essa faculdade que chegou e ficou em Sete Lagoas. Um abraço para o nosso amigo Márcio Portillo, que está lá à frente da Faculdade Promove, sempre gerenciando tudo lá muito bem. Nosso programa é um programa especial hoje, né? Já estou aqui à minha direita com o Paulo e também com o Zé Roberto. Eles são do Observatório Social, né? Cada um tem a sua função aí na sua vida profissional, né? Ele é empresário e o Paulo é auditor fiscal, né? Então eles se entregam também, né, como voluntários aí para o Observatório Social, simplesmente com o objetivo de ajudar a nossa cidade, né? É um trabalho muito importante, é um trabalho de fiscalização, um trabalho de apuração, né, de ficar de olho em tudo que acontece na cidade, para que as coisas vão melhorando aos poucos. E a gente tem informação de que o trabalho deles tem dado muito certo, tem dado resultados muito positivos. Vamos cumprimentar aqui primeiro pelo Zé Roberto, né, Zé? Se não me engano, acho que é o mais velho da turma aqui, então vamos pelos mais velhos. e também ele está no cargo de vice-presidente, né? Então vamos com ele primeiro. Prazer estar recebendo você aqui. Obrigado, Santiago. Boa tarde a todos que nos assistem. É um privilégio mais uma vez estar voltando aqui ao seu programa. O Observatório está completando aí 2 anos e meio de atuação em Sete Lagoas e temos excelentes resultados durante esse tempo. E hoje nós viemos aqui mostrar, né, o primeiro relatório quadrimestral de 2020, pegando aí os trabalhos realizados de janeiro a abril. Então nós temos aí boas notícias para trazer para os nossos ouvintes. Então são 3 meses, né, gente? 4 meses. 4 meses, janeiro a abril. A gente mostrou aí vários outros relatórios dos anos anteriores e agora 2020, esse é o primeiro. A gente, né, fica super satisfeito de estar recebendo vocês aqui para mostrar esse relatório para todos. Cumprimentar também aqui o nosso grande amigo auditor, né? Ele deve ficar lá fiscalizando as contas, tudo, sabe tudo de números, né, gente? É muito bom isso, né? Prazer estar recebendo você de volta. Prazer é todo meu. Uma boa tarde para você, Zé Roberto, todos os espectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui falando desse nosso trabalho voluntário, mas que tem trazido grandes resultados aqui para Sete Lagoas. É um prazer participar do programa. Que bom. Você atua de que forma lá no Observatório? Eu sou diretor executivo e o diretor executivo fica responsável pelos projetos, né, de controle social de uma forma mais abrangente, né, sempre acompanhando o trabalho dos nossos funcionários contratados, dos estagiários, propondo novas ideias, pesquisando ideias de outras cidades, de outros estados, até de outros países para implementar aqui em Sete Lagoas. Pois é, gente, ele é internacional, viu? No último programa que a gente fez no ano passado, ele estava indo para o exterior para participar aí de um evento super importante. Nós vamos abrir um espaço também para fazer esse comentário aqui, né? Porque, afinal de contas, Sete Lagoas está se despontando também, né, nessa questão aí de exemplo, né,
com o Observatório Social. Queria que você falasse da sua viagem. Foi para onde? Para a Irlanda? Sim, foi a Dinamarca. Dinamarca. Que é considerado o país menos corrupto do mundo. Então, é um projeto da Transparência Internacional, que é uma entidade de combate à corrupção que existe hoje em mais de 100 países, é a mais importante do mundo. Então, a filial aqui do Brasil criou um grupo de 26 brasileiros para passar 15 dias na Dinamarca, vivenciando como funciona o país, o governo e as boas práticas de transparência de lá para implementar no Brasil, nos governos estaduais. Mas aí, claro, né, tudo que a gente aprendeu lá é possível trazer e implementar aqui em Sete Lagoas também, através do Observatório Social. Tudo isso aconteceu graças ao trabalho nosso no Observatório Social. E quando você voltou, parece que vocês participaram de várias reuniões aqui também, né? Que tiveram. Era o que aqui? Não, na verdade, o grupo que foi para lá participar desse treinamento intensivo de 15 dias no país, continua em contato permanente, né, de modo a criar um programa de integridade para os governos estaduais. Então, eu estive lá com mais 2 representantes de Minas, uma do Tribunal de Contas e uma da Controladoria Geral do Estado, e aproveitamos para estender as parcerias do Observatório para esses órgãos também. Você esteve lá, o que você notou assim, de tão diferente do Brasil? Olha, eu ficaria horas aqui falando, viu? Foi uma experiência incrível como ser humano, como profissional e como membro do Observatório, foi uma experiência fantástica. A educação e a cultura estão muito mais avançada, as técnicas de combate à corrupção, de prevenção, mas tem 2 coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os governos têm um nível de transparência absurdamente maior que o nosso, e lá eles não fazem isso por obrigação legal, mas simplesmente porque eles acham que é certo, né? Enquanto aqui você fala uma questão de cultura, né? Sim, uma questão de cultura. E o que é muito importante, que aqui no Brasil ainda estamos tímidos nessa questão, é a participação popular nas questões públicas, né? A gente, através do Observatório, quer dar exemplo, quer mostrar que quando o cidadão se envolve, as coisas acontecem de forma melhor, e lá eles estão muito mais avançados, né? Mas a gente pode até marcar um dia uma outra entrevista, porque tem assunto aqui para mais de hora e foi uma experiência fantástica. Certo. E você continua nesse contato com o exterior também? Sim, inclusive estou desenvolvendo um artigo agora na área de transparência em compras públicas, contato com os professores de lá, a gente manteve, né, essa ligação aí, isso foi muito importante. Além do contato profissional, a gente acabou fazendo amizades no exterior também, que com certeza a experiência deles vai nos ajudar muito aqui, tanto na minha profissão quanto no Observatório. Que bom. Pois é, gente, o programa é especialmente dedicado aqui para falar desse primeiro relatório de 2020, mas a gente passa por outros assuntos porque é importante, né? É uma experiência muito grande do pessoal do Observatório Social, que faz um papel importante na cidade. Acima de tudo, é um trabalho de fiscalização, né, das ações, principalmente do poder público. E a gente fica atento, né, a tudo que acontece. Muitas pessoas falam que eles fazem um pouco o trabalho que seria dos vereadores, né? Não vamos colocar que eles estão substituindo os vereadores, mas eles estão fazendo um trabalho importante. E a sociedade de Sete Lagoas abraçou e apoia, tanto que ela sempre fica na expectativa do que está acontecendo. E além disso, tem a participação popular como voluntários, né? São várias pessoas que participam como voluntários e esse número ele pode abranger mais, né? Então, se você é uma pessoa que também quer participar, né, você vai ganhar, né, por ajudar a sua cidade, também vai ganhar em conhecimento, vai ganhar em relacionamento. Por isso, eu digo que é importante você que está nos assistindo agora e quer participar, né, seja também um voluntário do Observatório Social. Vamos lá, vamos começar a falar então desse relatório 2020, muita coisa diferente dos anos anteriores, alguma evolução? Sim, houveram muitas evoluções nesse período, né? Já é o 7º relatório que nós, né, estamos concluindo, trazendo aqui. Temos muitas novidades, né? O observatório cada vez mais consolidado, né? Você falou da ida do Paulo lá na Dinamarca, mas o Paulo também faz parte do conselho do observatório a nível Brasil, né? A nossa presidente também do Observatório Social de Sete Lagoas também faz parte do conselho do observatório a nível Brasil. E nós fomos recentemente premiados como 3º melhor projeto, né, nível Brasil, lá em Curitiba. Ano passado eu e o Paulo estivemos lá. Quais são os 3? O nosso projeto foi o projeto que o Paulo, né, desenvolveu. Você pode falar um pouco sobre ele, Paulo? Foi um projeto em parceria com o Ministério Público, quando o Dr. Rodrigo Couto era o responsável pela pasta, de criar um programa de compliance para o setor de licitações do município. E aí nós fomos premiados junto com Foz do Iguaçu, que tinha um projeto muito interessante na área de obras públicas, e Florianópolis, que tinha um projeto na área de educação fiscal nas escolas. Então foi uma concorrência com mais ou menos 31 cidades,
e felizmente nós tivemos esse destaque aí, foi um retorno muito positivo para o Observatório de Sete Lagoas. Eu acho que as reuniões que eu te perguntei era esse compliance que eu lembro que aconteceu na cidade. Ah, sim, teve, inclusive. O seminário, né? Foram duas, onde houve o lançamento do Programa de Integridade no fim do ano passado, e agora em fevereiro do Programa de Compliance, um manual de licitações, né, que a Prefeitura criou a partir de uma sugestão do Observatório Social com todo o respaldo do Ministério Público. E nesse evento recente, em fevereiro, foi um pouco antes da pandemia, tivemos a presença até do Controlador-Geral do Estado para prestigiar esse lançamento. Que bom, né? Que bom que a gente está integrado com outras cidades e está no terceiro lugar, né? É uma boa posição, né? E rumo ao primeiro, né, Zé? Nosso objetivo é ficar em primeiro. Nosso objetivo é o primeiro, né? Nós queremos realizar um trabalho bem consistente, um trabalho de muitas conquistas, e nós estamos, pouco a pouco, conseguindo transformar, né, a gestão dos gastos públicos, né, e da transparência do combate à corrupção. Nós estamos conseguindo aí algumas conquistas junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Legislativo local, e estamos também conseguindo ter uma influência a nível estadual e a nível nacional, seja a nível de observatório ou seja a nível mesmo de combate à corrupção, né, como o Paulo, por exemplo, que vai participar agora de uma estratégia de combate à lavagem de dinheiro, né, e combate à corrupção lá em Brasília, que visa definir estratégias a nível de cidades. Então nós podemos ter uma influência aí com o trabalho do Paulo nos representando, junto com a equipe dele lá, de uma influência a nível de 5.500 municípios. Então imagina a extensão do trabalho voluntário que nós estamos desenvolvendo, que poderá ter uma influência a nível nacional. Isso pode surgir em um projeto aí, talvez até uma mudança na Constituição? Na verdade, será uma mudança na Lei de Acesso à Informação, que é uma lei fundamental para todos esses avanços que o Brasil teve, né, da própria população cobrar esclarecimentos dos seus governos, seja federal, estadual ou nos municípios brasileiros. Então, como o Zé Roberto falou, a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, ou Lavagem de Dinheiro, é uma espécie de fórum que sugere políticas públicas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Então, é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, onde as instituições mais importantes de combate à corrupção e de controle estão presentes, a Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União, o Tribunal de Contas da União, Ministérios Públicos de vários estados e o Ministério Público Federal e um monte de órgãos que eu ficaria muito tempo aqui citando. Mas também lá tem espaço para a sociedade civil opinar. E a ENCLA, para esse ano de 2020, tem 11 projetos. E um projeto, que é o número 11, é de melhorar os portais de transparência das prefeituras e câmaras do Brasil todo, porque isso é uma forma de inibir rachadinha, inibir funcionário fantasma, inibir mau uso do dinheiro público. Uma vez que os portais são consistentes, a tendência é ter menos problemas com o dinheiro público. E nessa ação 11, o Observatório Social do Brasil, em nível nacional, foi convidado a ter uma cadeira para debater e deliberar as decisões lá nessa mudança na lei. E dentre os 150 observatórios de todo o Brasil, a central lá em Curitiba escolheu Sete Lagoas para ser o exemplo ou representante. Então, logo, o que a gente faz aqui, algumas ações que nós já, né, Zé, conseguimos resultados importantes, e algumas que nós temos ainda no papel, como é o caso da Câmara, né, daquelas informações que todo relatório cobre e não consegue, de levar aquilo como exemplo para mudar a lei de acesso à informação e ser utilizada em 5.500 municípios brasileiros. Até porque tem outros municípios que têm isso bem claro, né? Tem. Todo relatório, inclusive a gente gosta de citar a página da Câmara Municipal de Campinas, onde ao entrar você consegue ver vereador por vereador, e lá são mais de 40, porque é uma cidade que tem uma população muito maior, logo tem mais cadeiras para vereadores. Você consegue entrar nos mais de 40 vereadores, um por um, saber um clipe que o gabinete gastou. Eles têm lá informações do odômetro do carro. Então, no primeiro dia do mês, o odômetro, no último dia do mês, o odômetro. Aí você consegue saber quem andou mais de carro, quem gastou mais combustível, quem tem mais funcionário, se a formação escolar daquele funcionário é compatível com o cargo que ele exerce, está tudo lá de forma muito clara no portal. Isso é uma forma da sociedade acompanhar, afinal de contas, os vereadores e o que eles gastam, os respectivos funcionários, são pagos com o nosso dinheiro, através dos impostos. Verdade. E falando do relatório, então, aqui vocês conseguiram essa clareza toda? Não, na verdade, com respeito à Câmara, temos tido muita dificuldade desde o início, né? Mas pouco a pouco estamos conseguindo vencer essas dificuldades, essas barreiras, e com a atuação do Paulo, né, a nível Brasília, possivelmente será criada uma lei que vai obrigar não só o portal Transparência, né, conter todas as informações, mas que os próprios vereadores eles atuem com transparência, porque infelizmente em Sete Lagoas
população sabe, né, que infelizmente nós, né, inclusive culturalmente falando, não exigimos, não cobramos muito, né? Mas agora com o Observatório estando fazendo esse trabalho, nós estamos aí como sociedade civil organizada, mais frente ao Executivo e ao Legislativo, fazendo as devidas cobranças. Bom, mas me fala o seguinte, qual que é o problema da informação que vocês precisam ter acesso e que vocês não têm na Câmara de Vereadores de Sete Lagoas? Porque lá tem um portal da transparência, mas não é detalhado? Sim, nesse caso específico, os gastos, né, do gabinete, do vereador, eles não são específicos. Hoje, como eles recebem grande parte dos gastos a nível de Câmara, então alguns vereadores não querem nos informar quais gastos tiveram durante o mês ou durante o quadrimestre e colocam para a presidência da Câmara. A presidência da Câmara fala que é o vereador que tem que informar. Então, naquele jogo de empurra, nós não recebemos a informação. Mas aí tem uma coisa que precisa ser falada, né? Porque eu lembro, nessa gestão, tirou a verba de gabinete, né, dos vereadores e passou a ser a Câmara que fornecesse todo a infraestrutura, todo material para os vereadores. Sim. Então, aí, no caso, essa contabilidade não ficaria, não é com a Câmara? Sim. Porém a Câmara fala que poderia revelar se o vereador autorizasse. E alguns vereadores não autorizam, né, e a Câmara por si só não quer contrariar o vereador, então fica aquele jogo de empurra. E a lei de acesso à informação ela não é muito específica, ela não é muito clara com respeito a isso. Então, um dos trabalhos que o Paulo vai desenvolver em Brasília é exatamente especificar a lei de acesso à informação, melhorar ela, para obrigar cada gabinete de vereador, cada vereador ou a Câmara de informar a nível Brasil exatamente o gasto daquele gabinete, daquele vereador naquele mês. Essa que é uma das nossas lutas. Só para clarear, né? Então, o que a gente cobra? Se você entrar no portal de transparência hoje, você vai saber quanto a Câmara gastou de combustível no mês. Por exemplo, combustível, são várias despesas. Combustível, por exemplo, vamos supor, 10 mil reais que seja, mas você só consegue ver o valor global. O que o Observatório quer fazer? Demonstrar, desses 10 mil, qual foi o gasto de cada gabinete. Por quê? Porque a gente quer mostrar para a população com linguagem clara e bem didática quanto cada gabinete custa aos cofres públicos e o que ele produz. É uma forma de mostrar se o vereador que gasta mais produz mais, se quem gasta menos produz mais ou menos, e a gente não consegue esses acessos. Então, como o Zé Roberto bem explicou, quem fornece tudo é a administração tem essa informação, mas ela não quer passar. E aí, como a administração nega, a gente pede individualmente, e como você mesmo já viu, e nesse relatório foi até pior, alguns entregam esses dados voluntariamente, ainda que a atribuição principal fosse da mesa diretora, e a maioria não entrega. Normalmente 6 entregavam, e nesse relatório já é uma informação que nós trazemos para vocês que apenas 4 entregavam. Nossa, diminuiu então. Diminuiu, o que já era ruim, ficou ainda pior. Esse relatório está composto de quê? Então, é grande, né? São 104 slides, é um relatório de um volume de serviços durante 4 meses. Então nós trabalhamos bastante e cada ação nossa junto ao poder público está nesse relatório, por isso que são 104 slides. Então vou fazer um resumo bastante breve aqui. O início do relatório fala o que é o observatório, explica nossas metas, nossa missão, nossos eixos de atuação, mostra muito sobre Sete Lagoas, a população de Sete Lagoas, mostra a receita de Sete Lagoas, o orçamento de Sete Lagoas. Curiosidade, qual que é a população e o orçamento? A população, 239 mil habitantes, aproximadamente. O orçamento para 2020, mais ou menos 835 milhões de reais. Inclusive, a gente mostra no relatório cada órgão, quanto que vai receber cada órgão neste ano. Então, ele é bem específico, ele é bem detalhado. Então, não mostra apenas, Sete Lagoas vai receber 800 e tantos milhões em 2020. Mostra quanto que o SAI vai receber, CODESEL, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras. Então, é bem específico mesmo. Fala um pouco da Lei de Acesso à Informação, E, na verdade, são 858 milhões, tá? Nós depois entramos na parte de licitações, que é um dos programas que nós mais atuamos. Nós começamos, inclusive, no primeiro relatório, acompanhando 30% das licitações e no primeiro ano conseguimos uma economia virtual aos cofres públicos da ordem de 13 milhões de reais. Neste último relatório, um dos ganhos que nós já tivemos,
uma das conquistas, é que hoje a nossa equipe já consegue monitorar 100% das licitações. Então, nesse quadrimestre, nós tivemos 115 licitações, sendo 111 do Executivo, da Prefeitura, e 4 da Câmara, do Legislativo. Todas as 115, nossa equipe de advogados acompanharam cada edital e monitoraram cada um deles. Então, isso já é um ganho. Hoje, nós podemos garantir para a população de Sete Lagoas que o Observatório está monitorando, acompanhando cada edital de licitação. E houve melhora nisso, nesse trabalho, tanto de um lado como do outro? Sim, houve melhora por quê? Porque no início, a gente até falou na época, né, nos relatórios, os absurdos que nós encontrávamos nas licitações, inclusive os valores, né, os sobrepreços, né, como foi mostrado na época, peça de tarraxa de abrir rosca em tubulação do SAI, né, que estavam licitando lá por R$26 mil, que na verdade custaria 4, 5 mil reais. Né? Então, existe lá desinfetante, detergente para a Secretaria de Educação, que um galão de 5 litros, que o Poder Público estava querendo pagar 28, 30 reais, o valor de mercado era 8, 9 reais. Então, existiam absurdos. Com o trabalho do Observatório, está acompanhando os editais de licitação e oficiando os órgãos licitantes sobre os possíveis erros, e eles terem que corrigir, houve uma mudança de comportamento, porque hoje, quando eles liberam os editais de licitação, eles já sabem que uma equipe de advogados do Observatório Social vão estar analisando, criticando, monitorando e oficiando, apresentando as possíveis irregularidades. Então, eles já lançam os editais, de certa forma, de forma mais corrigida, de forma mais correta, mais justa. Então, evitou-se, ao longo desse tempo todo, muito tempo de trabalho e principalmente trouxe economia aos cofres públicos. Aquela economia que a gente conseguia no início, hoje já não existe mais, que é exatamente o que nós esperávamos. É uma mudança de comportamento porque sabe que vai ser fiscalizado. Exatamente. Se ele não vai lançar mais lá o galão de detergente, desinfetante a 28, 30 reais, se ele sabe que o Observatório vai mandar um ofício mostrando que o valor de mercado é 8, 9 reais. Então ele já coloca o edital no valor real, entendeu? Nem vai perder tempo. Não vai perder tempo. Eu gosto muito desse exemplo que o Zé Roberto falou, até cito nas palestras, porque detergente é uma coisa que toda família compra, né? Então fica mais fácil das pessoas entenderem. Então você que está assistindo que ainda não conhece o Observatório, né, para vocês entenderem que ia pagar mais ou menos R$28 um galão de 5 litros e seriam compradas 5 mil unidades. Então o Observatório, que atua de forma preventiva, né, o papel do Observatório é preventivo, nós não podemos mandar prender, processar ninguém, isso é papel de Ministério Público, de polícia. Então são pessoas da sociedade que fazem um trabalho preventivo. Então, a partir do momento que nós mostramos que no mercado aquilo custava R$9 e houve um cancelamento, só nesse detergente foram R$132 mil de economia. E aí, de 130 em 130, no primeiro ano foram 11 milhões de reais. Só que nos últimos relatórios, esse valor está zerado. Aí algumas pessoas falam, pô, mas eram 11 milhões, agora é zero? Mas a gente vê isso como algo extremamente positivo, que quer dizer que aonde a gente acompanha, os erros não estão mais acontecendo. Né? Isso é extremamente positivo. E tem outro caso também que ficou marcado aí em 2018, que foi o primeiro ano. Eu gosto muito de citar aí nas minhas palestras também que havia um edital para contratar uma empresa de segurança privada para eventos, e aí o valor estava dentro do preço de mercado, tá? De um serviço de segurança privada, porém a nossa equipe, né, de advogados, de coordenadores, de estagiários, detectou que aquilo era uma atribuição exclusiva da Guarda Municipal. Então nem sempre é só o sobrepreço que a gente olha. Aí mandamos um ofício questionando por que essa contratação se já tem a Guarda Municipal para fazer isso. E aí a licitação foi cancelada e só aí R$900 mil de economia. Tem uma de engenheiro também, né? Sim. Teve uma que tinha contratação de engenheiro, sendo que a prefeitura tinha engenheiro. Ah, sim, tem questionamento de diversas ordens. Né? Então é importante as pessoas que estão assistindo pela primeira vez, né, que conheçam melhor o Observatório, né? Isso que eu estou falando aqui está em outros relatórios. O relatório atual que o Zé Roberto está falando tem tudo isso, está lá no nosso site, está nas redes sociais, está sendo espalhado pelo WhatsApp. Inclusive eu estou até vendo os números aqui no meu celular nesse momento, a gente recebe e passa pelo WhatsApp para quem quiser. Está a sessão pública, transparente, totalmente acessível a quem quiser. Uma coisa importante dessa questão das licitações, que neste relatório não foram detectadas ocorrências passíveis de alteração de valores das licitações. Tá? Por quê? Porque o valor da economia não é tão somente o objetivo dos monitoramentos. Tá? Tão importante quanto a economia é a correta observância da conformidade.
que dá segurança jurídica aos atos praticados pelo poder público, consequentemente inibe possíveis irregularidades. Então a nossa missão é exatamente inibir possíveis irregularidades. Às vezes gera economia, às vezes não. Mas é importante que as licitações elas sejam de forma transparente, de forma lícita, de forma correta e que as pessoas que participam das licitações, no caso pessoas jurídicas, possam concorrer em condições iguais. Então isso também é parte do nosso trabalho. Muito bom. E tem só mais uma informação adicional, assim, o que o Roberto falou, a gente também procura garantir uma concorrência leal, transparente, de modo que boas empresas se interessem em vender para cá. E aumentando a concorrência, automaticamente o preço cai e são menos dinheiro público para ser gasto. Tem um caso que ficou marcado aí ano passado, que uma compra de medicamentos estava estimada em cerca de 9 milhões de reais, e normalmente participavam 2, 3 empresas. Em função desse trabalho, da divulgação, da transparência, o Observatório divulga os editais também em larga escala. Apareceram 17 empresas, todas ganharam pelo menos um medicamento, e com essa concorrência os 9 milhões previstos gastaram 3 milhões e 600. Por causa de concorrência limpa, transparente. Mais do que o do. E claro, quem está lá trabalhando no setor de licitação tem méritos, sim. O pessoal do pregão, tem assessoria jurídica tem méritos também, mas o Observatório sendo parceiro aí para garantir, né, toda essa O bom é transparência. isso, é o entendimento da parceria, né? Sim. Você achar que é inimigo aí é péssimo, né? Mas vamos lá, são muitas páginas. O que mais tem de novidade? Nós temos para esse ano um programa de eleições 2020, né, que o Paulo vai falar um pouquinho sobre ele. Sim. Nós já conseguimos, né, um outro avanço, o programa Semeando Cidadania, que nós temos uma equipe de voluntárias indo nas escolas, né, dar um pequeno curso para os alunos, né, uma pequena aula a respeito de cidadania, a respeito da importância do voto, a importância dos impostos, como que é recolhido os impostos, para que servem os impostos, papel do vereador, papel do prefeito, tudo isso uma equipe de voluntárias vão nas escolas e dão esse curso. Começou no Regina Passes e hoje já estendeu quase 20 escolas. Infelizmente foi suspenso em função da pandemia, né? E uma outra novidade muito interessante, como o Paulo falou que lá em Curitiba nós vimos que alguns observatórios instituíram monitoramento de obras públicas. Então agora, em agosto, nós vamos iniciar um programa juntamente com o Unifem, com o curso de Engenharia Civil, e juntamente com a Asconset, que é a Associação de Construtores Civis de Sete Lagoas. Então eles vão ceder voluntários, que são engenheiros e professores, para juntamente com os nossos voluntários montarmos uma equipe para monitorar as obras públicas de Sete Lagoas. Então, desde o projeto da obra até a execução e a entrega, nós vamos ter uma equipe de engenheiros monitorando, acompanhando, fiscalizando, indo pessoalmente nas obras para poder verificar se tudo está de acordo. As obras da Prefeitura. As obras da Prefeitura de Sete Lagoas. Olha que bom, hein? Esse é um programa muito interessante, né? Porque, como o Zé falou muito bem, o Observatório chegou num nível que consegue cobrir todas as licitações, mas nós ainda não temos nada na área de obras públicas onde se envolve um volume de dinheiro muito grande, e é uma questão fundamental, né? O Hospital Regional, né, não precisa nem comentar, está aí parado há muitos anos. Algumas pessoas perguntam, mas por que o Observatório não faz nada do Hospital Regional? Primeiro, o Observatório não pode atuar no passado, né? A gente só pode fazer a prevenção daqui para frente. Mas eu falo com todo mundo, se já existisse um observatório lá em 2007 atuante, o hospital não estaria daquela forma, né? E aí a gente está com esse projeto agora, em parceria com a Unifem, com a Asconset, curso de engenharia, curso de arquitetura também, né? Estamos trazendo voluntários de engenharia, de arquitetura para trabalhar com a gente no observatório, e a gente pretende, então, desde a licitação da obra até a conferência, se o material está na quantidade correta, no preço correto, a qualidade, né? E as cidades que já têm esses programas estão todas nos dando suporte, isso é algo extremamente positivo. Eu acho uma vantagem muito grande nisso, porque vocês vão ter engenheiros, né, ao lado de vocês. Porque às vezes a gente vê a Câmara de Vereadores cria uma comissão, né, comissão de obras, por exemplo, e os vereadores vão acompanhar as obras. Mas só que, eu até lembro uma vez, eu participei de uma apresentação, quando eles estavam apresentando as obras na ET, que eu comentei lá sobre a comissão de obras da Câmara que fiscalizou a ETA, e aí depois muita gente reclamando que tinha várias coisas erradas na ETA, que ela foi entregue errada, sendo que os vereadores acompanharam a obra, né? Mas não tinha engenheiro. Então, assim, acaba que você meio que não tem nem como culpar direito aquela comissão. Por quê? Porque eram pessoas que não entendiam de obras, né? Então, eu até sempre sugeri que a Câmara devesse contratar também, né? Engenheiros, né? No caso, agora contratou
empresas de advocacia para alguns processos. Sim, então, comissão de ética, né? Comissão de ética. Então, eu acho que é nesse sentido. Por quê? Porque não adianta eu, por exemplo, ir lá fiscalizar um certo tipo de obra que eu não entendo nada. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, eu acho muito positivo. Mas ainda tem muita coisa, né? Sim, mais uma outra novidade. Com o decreto de calamidade pública, né, instituído aí pelo governo federal, as prefeituras estão dispensadas de licitação. Né, para quê? Para que as compras possam ser feitas mais simples e mais rápidas, porque a pandemia está aí e não dá para esperar muito processo longo de licitação. Então, isso é muito grave. Por quê? Porque os políticos corruptos têm uma oportunidade imensa aí de desviar a verba pública. Lógico. Então, nesse momento, né, o Observatório, sabendo dessa legislação nova, o que nós fizemos? Nós enviamos um ofício, né, um requerimento para o Executivo, pedindo que toda compra pública voltada aí para o Covid, combate ao Covid, fosse colocada no portal Transparência da Prefeitura e, ao mesmo tempo, fosse informado ao Ministério Público. Então, o Executivo aceitou nossa sugestão e todas as compras hoje feitas para combate ao Covid estão lá no portal Transparência e o Ministério Público está acompanhando. E nós, do Observatório, também acompanhamos essas compras. Tá? Nós monitoramos cada receita, cada verba que vem do governo federal e estadual, nós acompanhamos quanto está chegando e acompanhamos também como que está sendo gasto. Então, há esse acompanhamento. Porque, segundo o prefeito, já foi gasto 10 milhões, né? Então, você já deve saber até onde que gastou isso. Sim, está tudo no portal Transparência, o Ministério Público também tem informação, inclusive nós enviamos agora um ofício recentemente pedindo detalhamento, maiores explicações, porque ao você ver a informação, surgem dúvidas que você tem que esclarecer. Então nós enviamos um ofício recentemente, o Poder Executivo tem 20 dias de prazo por lei para responder. Nós estamos esperando, né, exatamente a receita total, né, onde foi gasto, como foi gasto, e algumas dúvidas que nós tivemos, nós colocamos lá e estamos aguardando a resposta. Quer dizer, não tem licitação, mas tem fiscalização. Tem fiscalização. Imagina se nesse momento não existisse o Observatório Social em Sete Lagoas. Então, quer dizer, por existir o Observatório Social, o poder público, o poder executivo, os políticos, os gestores públicos, eles já sabem, nós estamos sendo observados o tempo todo por uma equipe de técnicos, de advogados, uma equipe de voluntários, de profissionais que estão nos monitorando. Então, vamos trabalhar com maior seriedade, com maior transparência. Então, há uma diferença muito grande as cidades em que tem o observatório e as cidades que não têm observatório. E isso é muito nítido para nós. Agora, a questão da fiscalização que vocês fazem na Câmara de Vereadores acaba que, então, nesse relatório deve estar um pouco diferente dos anteriores, né? Porque você disse que tem menos informação. No caso do Legislativo, o Paulo vai explicar, né? Então, eu gostaria de falar para quem está assistindo, né, que ao acessar o nosso relatório, tem alguns slides específicos para falar do Poder Legislativo, da Câmara Municipal. Então lá você vai saber quanto que é o orçamento para o ano de 2020, no caso são 28 milhões de reais previstos, né, para serem gastos. Vai saber lá qual é o papel do vereador, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Tem uma série de imagens bem didáticas, bem claras, qualquer pessoa consegue entender. E lá a gente mostra os custos totais e os custos detalhados daqueles 4 vereadores que enviaram os dados para a gente. Né? A gente mostra lá quantas sessões ocorreram, quantas audiências públicas, quanto cada vereador participou, o número de faltas, e aí sim a gente coloca para todos, porque isso tem no portal Transparência, tá? O número de faltas, a gente coloca lá os carros que estão alugados pela Câmara, a placa e a qual vereador é vinculado a cada placa. Isso é muito interessante, o controle social dos carros, porque vocês devem se lembrar que viralizou, né, digamos nas redes sociais, alguns casos de mau uso dos veículos pelos vereadores. Por exemplo, alguém usando o carro para ir para o restaurante tomar cerveja em pleno domingo à noite. Qual que é a justificativa, né, para isso? Então, uma possibilidade da população fazer esse controle. Nós temos lá voluntário que participa das reuniões da Câmara, fazendo relatórios sobre as questões mais importantes que foram debatidas. Tudo isso está no relatório, viu, gente? Eu sugiro que quem quiser conhecer, entra lá, veja detalhes, que aqui no programa a gente passa de forma mais geral. E eu gostaria de citar que dos 17 vereadores que tem em Sete Lagoas, apenas 4, de forma espontânea e voluntária, entregaram os dados dos seus gabinetes, que foi o Pastor Alcides, Caramelo, Rodrigo Braga e Ronaldo João, os quais a gente agradece e parabeniza. Então, para esses 4, vai ter lá quanto foi o gasto com salário dos servidores, com o aluguel do carro, com combustível. Os demais não informaram, logo foram excluídos do relatório.
Em nome do cidadão, eu parabenizo esses 4 vereadores, né? Porque eles realmente estão sendo transparentes, né? Então, os outros, infelizmente, puxam de orelha para eles, né? É isso aí. Bom, é importante deixar bem claro, né, o nosso agradecimento aos voluntários, né, aos contribuintes, pessoas físicas e também às empresas mantenedoras, porque o Observatório Social, ele vive de doações. O Observatório não recebe verba pública, não podemos receber verba pública. Então, o que mantém o escritório em funcionamento, o que mantém 3 funcionários, né, CLT e mais alguns estagiários de faculdade, né, estagiários de direito, são as doações. Então, agradecer muito a esses voluntários, mantenedores que têm feito esse trabalho fantástico, né? Agradecer a nossa equipe que tem feito um trabalho também, nossos diretores, né? Todos nós somos voluntários, todos os diretores, a presidente é voluntária, então agradecer, parabenizar e pedir à população em geral que leiam o relatório, estão nas redes sociais, sai de 4 em 4 meses, durante 4 meses nós trabalhamos em silêncio, nós vamos, né, desenvolvendo um trabalho fantástico. Quando finaliza os 4 meses, nós apresentamos o relatório para que todos conheçam a importância e a grandiosidade do trabalho. Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso site, né, onde vocês podem acessar não apenas esse relatório, mas os demais. Está lá no setelagoas.osbrasil.org.br. Né, nosso contato de celular é o 97146-1357. E quem quiser ir lá no Observatório para conhecer os escritórios, nós estamos lá no prédio da CI, na rua Nicola Lanza, número 140, ali no centro. Então está funcionando nesse momento de pandemia só no período da manhã até meio-dia, né? Mas normalmente o horário normal é de 8 às 17. Então é importante que a população nos procure, conheça nosso trabalho e, mais importante ainda, que se apresentem como voluntários. Quanto mais voluntários nós tivermos, maior trabalho nós poderemos desenvolver. Os observatórios sociais a nível Brasil, cada um deles tem programas diferentes que têm funcionado muito bem. Inclusive está para começar em Sete Lagoas agora um programa de acompanhamento da merenda. Merenda escolar também é objeto de desvio de verba pública. E nós não temos um programa de fiscalização de merenda escolar instituído em Sete Lagoas. Para nós conseguirmos instituir um programa desse, nós precisamos de voluntários. E assim nós poderíamos desenvolver vários outros programas que, se nós conseguirmos instituir vários deles, nós conseguimos transformar Sete Lagoas numa outra cidade. E aí nós não precisamos mais ficar esperando apenas que os políticos sejam bons gestores, sejam competentes, sejam honestos, porque isso aí, infelizmente, nós estamos esperando aí há décadas e a gente só vê a cidade piorando. Então chegou o momento de nós, cidadãos, entendermos que nós temos que fazer o nosso trabalho de controle social. A nossa obrigação de monitoramento, de fiscalização, de cobrar do poder público é agora. E o Observatório Social é exatamente uma ferramenta importante para nós conseguirmos isso. Muito bom. E você que está nos assistindo fora de Sete Lagoas, pela TV Com BR, né, lembrar que se quiser conhecer, né, faça contato aqui com o Observatório Social. Se a sua cidade não tem, levar também para a sua cidade, porque é uma ferramenta muito importante para a sociedade, né? Porque, como ele acabou de falar aqui, né, os políticos, às vezes, a tendência deles é fazer coisas erradas, né? E se você tem a sociedade organizada, aos poucos as coisas vão se encaixando. Quais são as próximas etapas? São muitas, temos vários projetos aí, a própria participação na INCRA será muito relevante. Tem um projeto aqui que eu gostaria de falar, está no relatório, um novo projeto chamado De Olho nas Eleições, que o observatório ele é apartidário. É claro que individualmente cada pessoa tem suas preferências, né? Mas o observatório ele é apartidário. Pessoas filiadas a partidos não podem participar. Engraçado, né? Eu fiquei sabendo que o Zé ia ser candidato a prefeito, Zé. Não, ventilou-se muito isso, houveram vários convites, né? Mas eu, como toda a equipe do Observatório, somos cidadãos que amamos Sete Lagoas, mas não temos pretensões políticas nem pretensões financeiras através do Observatório. Nosso objetivo é simplesmente fazer a nossa parte como controle social. Não somos filiados a partido político, não seremos candidatos a nada, apesar de terem falado que alguém no Observatório seria candidato, a data já venceu, nós não nos filiamos a partido político, nós vamos continuar fazendo nosso trabalho. Algumas pessoas disseram que o pessoal estava usando o Observatório Social para, né, fazer aí meio que
um pedestal aí para ele poder entrar como político depois. Inclusive, né? os próprios vereadores, alguns vereadores, né, prefeito, imaginavam e acusavam o observatório de estar sendo criado com finalidade política, né, e que em algum momento nós, né, iríamos lançar candidatos. Então, isso aí foi uma mera acusação aí e foi provado que não tinha finalidade. Então, ninguém filiou partido político, ninguém é candidato, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Tão importante quanto os políticos é o trabalho do controle social. Com certeza. E mesmo se alguém quisesse, não tem mais prazo para ser candidato. Né? Ninguém do observatório hoje legalmente nem pode. Não, na verdade ninguém queria, mas às vezes algumas pessoas usavam isso para tentar desmerecer nosso trabalho, mas mesmo se alguém quiser mudar de ideia, hoje já nem prazo para candidatar tem mais. Então é muito importante deixar bem claro que essa questão aí está totalmente superada, né? Mas temos um projeto chamado De Olho nas Eleições. E eu queria estender um recado importante aqui no slide do nosso relatório, tem detalhes, tá? Que você que vai se candidatar a vereador, prefeito, seja os atuais para a reeleição, seja novas pessoas que vão tentar uma vaga, que o Observatório vai oferecer cursos gratuitos antes e depois das eleições sobre transparência, sobre papel de vereador, sobre papel de prefeito, através de sites para você fazer na sua casa, né, de forma gratuita, né? Na Escola da Cidadania do Observatório vai ter curso específico para os candidatos. E após as eleições, aqueles eleitos serão convidados a ter um curso com um pouco mais de profundidade para que possam exercer melhor esse papel aí. E muito importante deixar claro que, como somos apartidários, né, no final do ano vai ter uma renovação, que pode ser grande, pequena ou nenhuma, a gente não sabe, não tem como prever, mas ganhe quem ganhar para prefeito e para vereadores, o nosso critério será o mesmo de sempre, de pedir transparência, né, e clareza aí nos gastos públicos, na produção de leis, no caso vereadores, na fiscalização do executivo, né? E o observatório tem então, iniciou, nos próximos meses aí teremos mais novidades, né? Inclusive o nosso diretor responsável pode até vir aqui falar com mais detalhes, mas o observatório vai sim tentar conscientizar as pessoas da importância do voto, mas também de acompanhar ao longo dos 4 anos, né? Votar é muito importante, mas não basta, tem que acompanhar ao longo dos 4 anos. Então nós estaremos sim atuando nas eleições, mas não como candidato, mas sim trabalhando junto com o Ministério Público, com o cartório eleitoral, com o Poder Judiciário, para ter eleições limpas e ajudar os candidatos a se capacitarem. E exigir uma assinatura num documento de compromisso com a transparência. Então cada candidato irá assinar um documento assumindo um compromisso com a transparência. Porque enquanto são candidatos, é muito fácil de... para prefeito. Para prefeito. Todos os candidatos a prefeitos vão ser chamados, como foi na eleição extemporânea passada. Todos os candidatos estiveram no nosso escritório, nós apresentamos o documento para eles leram e todos eles assinaram, assumindo compromissos de transparência enquanto eleitos. Né? E os vereadores eleitos também, nós vamos prepará-los também para que sejam transparentes conosco. Né? E quando é candidato, ou quando são pré-candidatos, eles estão sempre disponíveis para poder assumir compromissos. Né? Então nós vamos aproveitar esse momento, infelizmente a pandemia trouxe um prejuízo aí do trabalho, adiou as eleições, mas o programa é muito extenso, é muito interessante e se bem executado e a população apoiar, nós podemos ter uma Câmara muito melhor e também um prefeito muito melhor. Então é um trabalho consistente, nós até te pedimos aí que abra um espaço para o Marcos Augusto, que é o nosso diretor institucional, para vir falar desse programa. Sim, com certeza. E se eu pudesse escolher um assunto desse relatório para destacar, né, queria dizer para você que está assistindo que, mesmo durante a pandemia, né, Zé, o observatório não parou, claro, com todas as medidas de segurança, nossos colaboradores e voluntários passaram a trabalhar em casa, as nossas reuniões de diretoria hoje são todas por videoconferência, né? Hoje nós estamos aqui, mas todo mundo veio de máscara, né? Pode vir de higiene, nem pegar na mão do outro a gente pode, né? Mas todo mundo aqui com a distância. Então, tô doido para abraçar alguém, viu, gente? Então, assim, todos os cuidados, né? Mas as reuniões acontecem tudo online, tudo com aplicativo de videoconferência. E queria deixar aqui o recado que você que está conhecendo o Observatório agora e gostou, temos sim muito espaço para receber voluntários ainda, porque somos poucas pessoas ainda, né? Mais ou menos 40 voluntários, numa cidade de 239 mil habitantes, imagina, com um número maior de voluntários, o que a gente não pode fazer, né? Só existem duas restrições, né? Nós não podemos aceitar para o trabalho, né, para ser voluntário, filiados a partido político, não pode, e funcionário público municipal. Então essas duas restrições existem. Tirando isso, todo mundo será bem-vindo para nos ajudar. Deixando claro que a gente não tem nenhuma restrição, né? Inclusive esse contato do observatório, a gente vê que existem sim servidores públicos do município competentes, né? E comprometidos, engajados, mas é por uma questão de conflito de interesse, né? Vai que um voluntário nosso está respondendo por uma parte e o observatório tem que ver um ofício. Então é para evitar
esse tipo de constrangimento que os servidores não podem participar. Mas isso é uma regra que vale para o Brasil inteiro, tá? Não é só aqui em Sete Lagoas, não. E partido político é a mesma coisa, né? Justamente para evitar o uso político do observatório, que algumas pessoas tentaram colar essa imagem na gente, mas isso já está totalmente descartado. Certo. Gente, para finalizar aqui, a gente tem a honra de estar recebendo aqui não só o Observatório Social, mas também a ACI, né? Porque o Zé Roberto é o presidente da ACI e também empresário de sucesso. Nesse momento de pandemia, nós estamos chegando basicamente aí na fala do governo de Minas no tal do pico, né? No pico da pandemia. Como é que vocês estão vendo? Tem outra informação também, né? Vocês participam daquele comitê, né? Comitê do Gabinete de Crise. Qual a informação que você pode dar para a população? Como é que está, principalmente as indústrias, né? Em Sete Lagoas, se a cidade está muito parada, se você acha que as coisas vão voltar agora, vão demorar muito? Faz um parâmetro para a gente aí da situação. Então, primeiramente, a respeito do trabalho na CI, é um trabalho muito prazeroso, né? Trabalhar para o fortalecimento, desenvolvimento da indústria do comércio, né? Fizeram o convite no início do ano e eu aceitei, muito em função desse prazer que eu tenho de servir Sete Lagoas, onde eu nasci, me criei, onde eu construí minha empresa, minha família, enfim. Então, para mim é um privilégio muito grande e outra oportunidade da CI apoiar também o Observatório Social, porque é muito importante que as entidades de classe adotem o Observatório Social. Então, estando na CI, nós estamos trabalhando, tanto é que o escritório do Observatório Social, ele está no prédio da CI. Então, eu aceitei muito em função também de abraçar o Observatório, fortalecer o Observatório, porque eu sei que o Observatório vai melhorar Sete Lagoas. E trabalhando na CI era uma oportunidade maravilhosa. A respeito da reunião do Gabinete de Crise, que existia, né, quinzenalmente, agora não existe mais, porque por força judicial nós tivemos que aderir ao programa Minas Consciente. Então hoje quem define o que abre e o que não abre em Sete Lagoas é o programa Minas Consciente. E o que nós estamos tentando é ver se há uma possibilidade de um acordo entre o promotor de saúde, né, promotor de justiça da saúde, e o prefeito, para que haja uma possibilidade de reabertura de alguns negócios em Sete Lagoas, visto que boa parte está fechada e há bastante tempo e o desemprego e a falência está aí cada dia maior. Então nós precisamos ter aí um equilíbrio entre a economia e a pandemia, né? E infelizmente, de certa forma, não só em Sete Lagoas, a nível Brasil, está se aí dando muita importância à pandemia, vamos dizer assim, e esquecendo da economia. Então, aí o prejuízo advindo desse prestígio da economia pode ser um prejuízo até em vidas também, em doenças e tal, até maior do que a própria pandemia. Então, nós estamos aí na mão do Estado, né, do governador, do programa Minas Consciente, mas ao mesmo tempo tentando um acordo do Executivo com o promotor de saúde para ver se nós podemos ser desenquadrados do Minas Consciente e ter vida própria, né? Quer dizer, o Poder Executivo definir as regras de abertura ou de fechamento em Sete Lagoas. Né? Nós estamos aí dependendo de negociações, dependendo do próprio Minas Consciente, dependendo dos números, né? Melhorarem em respeito à própria contaminação, dependentes aí do número de UTIs que o Poder Executivo está comprando e montando, né? Nós temos aí para essa semana receber 25 respiradores, que nós estamos trazendo lá de Santa Catarina para adaptar aí nos hospitais. Então, nós estamos nos preparando para poder enfrentar o que pode vir, que no caso aí é o pico. A CI nós tivemos muito envolvimento não só na reunião do Gabinete de Crise junto com o Poder Executivo, mas nós hoje fazemos parte também do Conselho Gestor. O Executivo, o prefeito criou o Conselho Gestor, com a participação da CI, da CDL, do Sindicomércio, da OAB, do Unifem e da Asconset. Então nós compomos hoje uma reunião do Gabinete de Crise. Depois de amanhã, por exemplo, temos uma reunião onde nós estamos participando de decisões importantes, como, por exemplo, a revisão do IPTU, que nós pagamos um IPTU muito acima do que é correto, do que é justo, desde 2013. Então, nós estamos trabalhando lá para poder fazer uma correção do valor do IPTU. Estamos trabalhando para a regulamentação do trabalho dos camelôs, que é um problema sério em Sete Lagoas, que estão vindo camelôs aí de Ribeirão das Neves, de Contagem, da Grande BH, Precisamos regulamentar isso, a atividade de camelô, nós estamos trabalhando nisso. E as obras futuras de Sete Lagoas, as principais obras também, o Conselho está discutindo quais são as melhores obras para Sete Lagoas. Então a CI ela está aí
muito próxima ao Poder Executivo, muito próxima aos gestores da cidade e trabalhando cada vez mais. Nós tivemos agora na pandemia muitas doações para os hospitais, né, as empresas filiadas da CI, né, e a própria CI fizemos doações vultosas de álcool gel, de máscara, avental impermeável, né, vários equipamentos, né, camas, macas, né, para equipar os hospitais. Então nós estamos aí trabalhando muito, tivemos agora a inauguração do 25º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, cuja terraplanagem foi doada pela CI, ou seja, a CI está muito voltada para a gestão pública no intuito, juntamente com o Observatório Social, de termos uma cidade melhor, né, para viver, para trabalhar. Que bom, que bom. Olha, gente, eu acho que informação foi demais, né? Bate-papo com muita informação. Quero agradecer a você que esteve conosco, nos assistindo. Muito obrigado, né? E volto sempre. Com certeza. Né? Você sabe que aqui é uma casa que sempre abre as portas para vocês. Eu queria ressaltar aqui que o apoio da imprensa, especialmente o seu programa, é fundamental para o sucesso do Observatório, né? A gente agradece a oportunidade, fica à disposição para voltar sempre que precisar. Que bom. Basta convidar que estaremos aqui. Que bom. Que seja presencial ou que seja, né, via internet, a gente não parou com o programa, né? Estamos aí sempre tentando atender a todas as pessoas. Tem umas pessoas que às vezes ficam até bravas com a gente, porque a gente não tem agenda naqueles dias, né? Porque são 2 vezes por semana o nosso programa. Seria bom se fosse todo dia, né? Mas a gente, quem sabe, vence essa barreira também. E agradecer também, Zé Roberto, nós estamos à disposição não só, né, do Observatório, também da CI, de qualquer pessoa que queira discutir Sete Lagoas. Santiago, muito obrigado por mais essa oportunidade, obrigado vocês ouvintes, né? Mais uma vez agradecer nossos voluntários, nossa diretoria, nossos mantenedores, convidá-los a que venham participar do Observatório. Nós podemos conseguir fazer uma Sete Lagoas melhor, nós só não vamos conseguir fazer isso sentado no sofá, ou na mesa do bar, ou na sala da cozinha. Nas redes sociais também ficar criticando não vai resolver o problema. Nós temos que ter atitude, nós temos que transformar nossa indignidade em atitude. Nós temos que trabalhar, arregaçar as mangas e fazer uma Sete Lagoas melhor. O Observatório Social é a sua casa onde você vai conseguir fazer isso. Vamos trabalhar juntos, vamos construir uma Sete Lagoas melhor, sem necessariamente ser um vereador, ou ser um secretário, ou ser um prefeito. Como controle social, nós, cidadãos, empresários, entidade de classe, população, podemos fazer muito por Sete Lagoas. É isso aí, cada um fazendo sua parte, gente, né? O pessoal fala cada um no seu quadrado, né? É dessa forma, a gente está aí, quero agradecer a Jamie que esteve conosco hoje também, a importância de cada ser humano quando ele quer fazer o bem, né? Quer fazer a sua parte. A gente está aqui também fazendo isso pensando no bem de todos, né? Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, sabe da importância que é a informação correta. Infelizmente, a rede social ela veio para nos ajudar, mas ela veio também para fazer uma coisa que é triste, que é a revelação do cidadão, né? Muita gente se revelando na rede social, então existe muita coisa ruim na rede social, fake news nem se fala, né? Por isso que é importante a valorização da imprensa, que muitos querem destruir, né? E de jeito nenhum, gente, nós temos que fortalecer mais a imprensa, porque ela é, assim, de certa forma, o pulmão da sociedade, ela que leva a notícia correta. Um abraço. Só para finalizar, você falou em fake news. No programa hoje nós acabamos com a fake news de que o Observatório existia para lançar candidato. Então essa fake news acabou. Verdade. Tá aí o pessoal do Observatório, né, provando também que não estão usando o Observatório Social para, né, entrar na política e quem sabe, né, fazer aí uma carreira talvez até duvidosa, né, porque quem queria fazer uma coisa dessas teria uma carreira duvidosa. E agradecer e mandar um abraço para todos lá do Observatório Social e dizer que a gente realmente precisa de vocês. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista.